Saiu o primeiro episódio da nova temporada de Monarca Legado dos Monstros, e já adianto que vi criaturas que nunca tinham aparecido antes e monstros das HQs que finalmente apareceram. Fala, meu querido, tudo bem com você? Finalmente a segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros estreou, e se você achou que a primeira temporada tinha sido intensa, o que a Apple TV entregou logo no primeiro episódio, chamado Causa e Efeito, mudou completamente o nível do jogo. Só pra você se situar, a história agora se divide entre o resgate lá no Axis Mundi e a bagunça que a Monarca e a Apex arrumaram na Ilha da Caveira em 2017. Lembra que a Kate, a May e a Keiko conseguiram voltar para a superfície? Pois é, elas caíram direto num ninho de marimbondo operado pela Apex Cybernetics. E se tem uma coisa que eu aprendi acompanhando esse universo é que quando o ser humano começa a mexer com portais dimensionais, mano, já era, o bicho vai pegar. Então se prepara porque tem muita coisa que passou batido e eu vou te explicar agora. Mano, só um aviso, esse vídeo aqui ele não é review de episódio, mas vai ter um spoilerzinho aqui e outro lá, tá? Então só avisando para depois você não vir chorar pra mim falando que eu não avisei. Vamos começar com um conhecido nosso, o Brambleborn, ou Javali Sarsa. Ele apareceu lá na primeira temporada, mas a reaparição dele no Axis Mundi serve pra dar aquele susto de respeito no Li Shao, e pra gente também entender como a vida prospera naquele lugar doido. Imagina um javali gigante, mas esquece qualquer imagem de animal comum que você tenha na cabeça. A pele desse bicho é uma mistura doida. Ela é toda recoberta por espinhos botânicos densos e galhos retorcidos que parecem brotar diretamente da estrutura óssea dele. É como se a flora do Axis Mundi tivesse resolvido usar um animal como hospedeiro ou armadura. O bicho é um verdadeiro tanque. Ele pesa várias toneladas e tem uma propulsão nas patas que, quando ele resolve baixar a cabeça e correr pra frente, nada no caminho segura. No episódio, se não fosse a chegada da cápsula de resgate, o Shao ia virar patê de javali. Em outras palavras, o Lee foi salvo pelo roteiro. A história do Lee teria acabado ali mesmo sob as patas desse cara. O que eu acho mais fascinante no Brambleborn é o seu nível de adaptação. O Axis Mundi é um lugar onde o tempo corre diferente e a gravidade funciona de um jeito todo torto. E esse animal parece ter evoluído justamente para tirar proveito disso tudo. Ele é extremamente resistente a variações de pressão e tem um temperamento explosivo. Ele não caça por fome, ele caça por instinto territorial. Ver ele em ação ajuda a gente a perceber que o Axis Mundi não é só um vazio entre mundos. Tem todo um ecossistema completo lá dentro. Mano, agora aqui é onde a série realmente expandiu o universo e jogou uma peça nova nesse tabuleiro. O Titan X, que as lendas locais chamam de carinhosamente, ou melhor, com muito medo, de El Grande Dios del Mar. É o grande antagonista que vai dar dor de cabeça nesse início de temporada. Tava todo mundo curioso pra saber quem seria essa nova criatura, né? Eu vi gente falando até que seria o próprio Cthulhu, outros falando que seria o Nakika, mas sendo sincero, o jeito que ele foi introduzido foi incrível, mano. A gente começa a ouvir falar dele através das pinturas rupestres e de relatos de 1957 em Santa Soledad, no Chile. Imagina o peso disso. Não é só um monstro novo, né? Uma divindade esquecida que estava lá, quieta, até alguém cutucar ele. E olha que bicho sinistro. Ele emerge de um portal no presente com uma fúria absurda e já chega fazendo um estrago enorme, ferindo gravemente a Natália Verdugo antes de simplesmente sumir no oceano. Essa é a primeira vez que a gente consegue ver esse bicho fisicamente na franquia, e ele não decepciona, como se fosse um caranguejo pré-histórico que acabou evoluindo para se tornar um predador de elite. As placas que cobrem o corpo dele não são apenas escamas, elas parecem uma armadura blindada feita para aguentar pressões abissais. Embora a Monarca ainda esteja quebrando a cabeça para tentar catalogar os dados exatos dessa criatura, né, peso e altura, pelo que eu vi encarando o Kong, a gente tá falando de algo que impõe respeito, com uma envergadura na casa dos 80 a 90 metros. Ele é absurdamente rápido na água, né, o que justifica o apelido dele de Deus do Mar. A agressividade dele é algo fora da curva. Ele não parece só estar defendendo o território, ele parece estar caçando por esporte, e eu arrisco até a dizer que ele tem uma pitada de sadismo também. O maior perigo do Titan X, porém, não é só a força dele. O grande diferencial dele é que ele parece saber como usar os portais do Axis Mundi a seu favor, como se ele tivesse o mapa da mina para conseguir transitar entre os mundos. Isso coloca ele em uma categoria de titã muito inteligente e perigoso ao mesmo tempo, porque se o Kong é o rei da Terra, esse cara aqui ele quer ser o dono das rotas de fuga do mundo subterrâneo. Ele representa um desequilíbrio total para a ecologia da Ilha da Caveira.
Mas enquanto esse gigante domina as águas e assombra as lendas chilenas, no chão da Ilha da Caveira o perigo é bem mais rasteiro, silencioso e difícil de enxergar. E mano, seguindo pro nosso próximo, se você tem fobia de roedor, esse episódio foi um teste de fogo pra você, né? O Vinerati, ou Rato Vinha, fez sua estreia aqui e é uma das coisas mais bizarras que a Ilha da Caveira já criou. Imagina um rato do tamanho de um tigre de Bengala, mas todo mudado geneticamente. Ele é coberto por uma vegetação densa e viva que brota de dentro do próprio corpo. Não é só camuflagem, né? É como se o bicho fosse uma extensão da própria selva. Ele ataca o Kentaro e a Mei dentro das ruínas sombrias das instalações da Apex. E o clima da cena dá até claustrofobia, mano. O jeito que ele se funde às paredes mofadas e aos escombros metálicos mostra que o ponto forte desse bicho é a emboscada. No geral, o Vinerati é uma super espécie que evoluiu especificamente para caçar em ambientes fechados, úmidos e bem escuros. Ele não tem o tamanho colossal de um titã, mas compensa isso com uma agilidade que torna os seus movimentos quase impossíveis de prever, e uma mordida que, pelo que vimos, né, é feita para triturar ossos e metal leve em segundos. A luta contra ele foi um dos pontos altos do episódio para mim, porque o Kentaro teve que usar a cabeça dele. No mano a mano, um humano não dura nem 3 segundos contra um predador desses, né? A gente não pode forçar a barra. O Vinerati mostra pra gente o quanto da natureza da ilha é diferente de tudo que a gente conhece. Essa mistura de animal com planta cria um predador silencioso que consegue sumir no meio de qualquer matagal, mano. Eu curti demais, eu ainda não conhecia esse personagem não, tá? Mano, e sabe essa dificuldade que o Kentaro teve pra lidar com um bicho escondido nas sombras? Eu me senti exatamente assim aqui no YouTube há pouquíssimo tempo. Pra você ter uma ideia, 2 meses atrás eu estava aqui ralando, produzindo conteúdo pra caramba e mal conseguia tirar $100 por mês, que é o mínimo, né, que a plataforma pede pra poder sacar o dinheiro. Mano, é frustrante demais, cara. Eu conheci o trabalho do Caio e o Mestres do Algoritmos, aí, meu amigo, meu canal deslanchou. Hoje, menos de 2 meses depois, eu já tiro mais de R$5.000 por mês, fora as parcerias, as publis, né, que eu acabei fechando com outras marcas porque o meu canal finalmente tomou a direção certa. Mano, se você quer criar seu canal do YouTube do zero, ou se você já tem um canal, mas sente que tá travado, sabe, quer lucrar de verdade com o YouTube, o Mestres do Algoritmo serve demais, meu parceiro. O Caio tem mais de 10 anos de estrada no YouTube e já ajudou a monetizar centenas de canais. E eu não tô falando nada à toa aqui não, tá, mano? Eu quero realmente que você também tenha esses resultados como eu tive. Como eu falei pra você, eu sou a prova viva de que o curso é bem confiável, né? Basta você querer seguir as dicas que ele passa. E eu consigo um desconto muito bom, meu parceiro. Se você por um acaso quer comprar o curso, vai pelo link que eu deixei aqui fixado no primeiro comentário e na descrição. Clica lá e dá uma olhada no que o Caio preparou e vem ser um mestre do YouTube também. Mas agora vamos voltar pra Ilha da Caveira, porque se o rato gigante gera um problema no chão, o que tá voando ali por cima das árvores é ainda mais perigoso. O Psicovoltura é um dos presentes pros fãs que acompanham as HQs do Monstroverso. Ele finalmente saiu do papel das páginas de Bird of Kong e Kingdom Kong e veio pro live action. Ele parece um morcego, né, com asas gigantescas e uma cara que bota medo em qualquer um. Mas o diferencial dele não é só o voo. O Psicovoltur consegue disparar rajadas de eletricidade pela boca, cara. Isso mesmo, ele é tipo um gerador vivo. No episódio, a gente vê ele caçando um Liftwing e o jeito que ele se move no ar é muito superior a qualquer ave comum. Ele usa o som para se localizar e a eletricidade tanto para defesa quanto para paralisar as presas. O tamanho dele é considerável até, com uma envergadura que pode chegar a 5 ou 6 metros fácil. Ele é um predador de topo no céu da ilha, perdendo talvez só pro Camazotz, que a gente vê em outras mídias da franquia. E um dos alvos preferidos desse morcego é um velho conhecido seu que serve de lanche rápido na cadeia alimentar da ilha. Eu tô falando do Liftwing, que é quase um figurante na série, coitado. Mas ele é essencial para dar vida ao ecossistema. Ele aparece brevemente como presa do Psicovoltur. E pra você que não lembra, essa espécie é nativa da Ilha da Caveira e já deu as caras no filme de 2017 e também em Godzilla vs Kong. O lance do Liftwing é o disfarce. As asas dele parecem folhas secas, então quando ele tá parado numa árvore, você não consegue ver nada. Eles viajam em bandos e não são exatamente agressivos com humanos, a menos que se sintam acuados. Eles são pequenos comparados aos outros, alguns com um pouco mais de 1,5 metro de envergadura, mas são fundamentais para o equilíbrio do lugar. E agora, saindo dos céus da Ilha da Caveira e voltando pro chão, obviamente não poderíamos deixar de falar dele. Temos o nosso dono praticamente da ilha toda, né? O Kong. Ele já abre o episódio mostrando que não está pra brincadeira. Ele aparece logo no início atacando uma instalação que a Monarca e a Apex montaram na Ilha da Caveira. Pra você entender o contexto, aqui o Kong ainda não é aquele gigante, né, que a gente viu em Godzilla vs Kong enfrentando o Mechagodzilla, mas ele já é um colosso respeitável. A gente vê ele de novo mais tarde, num momento mais calmo, dormindo enquanto o grupo se movimenta. Mas o brilho dele mesmo é no clímax, quando ele surge pra encarar o tal do Titan X. E falando de dados técnicos, pra você ter uma ideia de escala, nesse período da
da cronologia, o Kong já passou dos seus 30 metros de altura, que tinha lá em 73, e caminha a passos largos para os seus 104 metros finais. Ele pesa milhares de toneladas e a força dele é baseada em músculo e inteligência. E diferente de outros titãs que usam raios, o Kong usa o próprio cenário. Ele é um mestre em usar o que tiver na mão como arma. A agilidade que ele tem na selva é o que o mantém vivo contra bichos que teoricamente seriam mais armados que ele, sabe? O Kong é um protetor, mas um protetor que não tolera invasores mexendo na ecologia da ilha dele. E por falar em invasores, vamos falar desses aqui que são novos e já chegaram mostrando que tamanho não é documento não. Os Scarabs são pequenos artrópodes que vivem em enxames lá no Axis Mundi. Eles tentam impedir até o próprio Li Shao de chegar no pod a todo custo. Um deles chega a entrar no veículo e o Shao tem que matar o bicho na facada, o que acaba mostrando que eles não são invulneráveis, né? Mas o perigo é que eles nunca vêm sozinhos. Eles têm uma carapaça dura e pernas que conseguem perfurar metal fino. Além da série, eles também dão as caras no jogo Godzilla e Kong Titan Chasers. Então a Monarca já tá de olho neles faz tempo, né? Como uma praga que pode acabar se espalhando se sair da Axis Mundi. Esses pequenos monstros mostram que o perigo tá em todo canto, mas a Monarca já registrou coisas muito maiores e mais assustadoras no passado. E também pra gente conectar tudo que a gente tá vendo com o passado da Monarca, o episódio traz algumas filmagens de arquivos em 16mm. É um momento nostálgico que mostra as cenas de 1973. A gente vê a Mother Longlegs, né? Aquela aranha gigante com pernas que parecem bambus, que foi um dos terrores do primeiro filme do Kong. Ela é imensa, silenciosa e tem um veneno que não dá chance pra ninguém. E junto dela também temos o Manteclaw, aquela criatura que parece um caranguejo misturado com uma rocha vulcânica que a gente viu logo no início da primeira temporada. Ver esses dois de novo, mesmo como um flashback, serve pra lembrar a gente que a Ilha da Caveira sempre foi um lar de monstros que evoluem sem parar. E por falar também em registros históricos, um diálogo solto entre o Bill Randa e o Li Shao em 57 revelou um nome que fez muita gente revelar a idade. Esse aqui é um easter egg de respeito. Mano, o Pulgazari é mencionado em 1957 como parte dos mitos coreanos sobre monstros. Pra você que gosta de história de cinema, o Pulgazari é uma referência direta aos filmes clássicos de kaiju da década de 80. E eu também não conhecia, né? Mas eu acabei indo pesquisar sobre e acabei descobrindo isso. Na lore de Monarca, ele é tratado como uma lenda que pode muito bem ser um titã ainda não descoberto pela agência. A lenda fala que ele é um monstro que come ferro e cresce conforme se alimenta de metal. Imagina o perigo de um bicho desses num mundo moderno cheio de arranha-céus e porta-aviões. Mesmo sendo só uma menção por enquanto, isso abre uma porta gigantesca pra gente ver criaturas baseadas em mitologias de outros países no futuro da série. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Fiquem com Deus, um abraço a nós, tchau!